Evangelho segundo João, capítulo de número 18. Como está em nosso boletim, do versículo 1 ao versículo 11. Farei leitura, os irmãos acompanhem então, reverentemente, a palavra do Senhor, que nos fala quando a lemos e ouvimos. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, tua palavra foi lida, tua palavra é poderosa, é a verdade. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe a ver a glória de Cristo mais uma vez neste domingo de manhã, Pai, para que nós confiemos nele, o nosso bom pastor, que nos guarda até o fim, nos guarda e guardará para sempre. Em nome dele que nós oramos, nosso Rei, Salvador e Pastor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esses versículos que acabamos de ler iniciam um relato do apóstolo João acerca dos sofrimentos e da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, irmãos, nós contemplamos as cenas finais do ministério terreno de Cristo. Agora, aquela hora que ele disse que havia chegado, agora ela se materializa, por assim dizer, na mais realidade dura, porque agora ele está iniciando os passos para a sua entrega, os passos de seu sofrimento, para então levá-lo à cruz onde ele morreria por nós. Ele passa para esse momento de sofrimento imediatamente a sua intercessão. Lembram-se de João 17, da oração sacerdotal? Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Ou seja, Pai, me dá a bênção de cumprir a tua vontade na cruz, indo para a cruz, para que a tua glória seja conhecida, e para que estes que me deste sejam guardados no teu poder. E agora começa então as últimas horas do nosso Senhor. Veja o que diz o versículo 1. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Irmãos, essas palavras aqui do versículo 1, tendo Jesus dito essas palavras não se referem apenas à oração sacerdotal do capítulo anterior, do capítulo 17, mas provavelmente se refere a todas as palavras de consolação, de exortação, a oração ao seu Pai e ao nosso Pai, desde o capítulo 14 até o capítulo 17. Estas palavras aqui, que são nos ditas e referidas, faça referência a elas no versículo 1, são as palavras que Jesus disse aos seus discípulos aqui, aqueles 11 presentes, enquanto estavam com ele no cenáculo, participando da ceia, preparando-se para a Páscoa. Então, depois de Jesus ter dito aquelas palavras todas a eles, saiu do cenáculo
onde ele estava. O cenáculo era um lugar, um segundo andar de uma casa, sempre o segundo andar de uma casa, onde alugava-se aquele lugar para festividades, para celebrações, para ceias. Era o cenáculo. E Jesus deixa então esse cenáculo que ele estava em Jerusalém, na cidade. Ele começa a sair da cidade e caminhar-se para o Monte das Oliveiras. Mas o texto diz que ele saiu juntamente com seus discípulos. Lembra-se, nós vamos ver aqui, que Judas, o traidor, não está com eles. Aqui são os 11 discípulos, com a ausência do traidor. E eles se encaminham para o lado leste, que está o Ribeiro Cedron, chamado Cedron. A ideia, irmãos, é que esse ribeiro ficava no vale do Cedron, ok? Então, o movimento de Jesus, ele está indo para o leste, e ele deixa Jerusalém, ele desce o monte onde estava Jerusalém, o Monte Sião, ele desce e ali embaixo tem um vale, o Vale de Cedron, e o ribeiro sazonal do Cedron, um ribeiro que em certos tempos, em certos momentos, estações, enchia, e em outras esvaziava-se. Esse ribeiro, este rio chamado Cedron, porque ficava no Vale do Cedron, ficava entre o Monte Sião, onde estava Jerusalém, onde Jesus estava, e agora ele sai dali, e entre o Monte das Oliveiras, para onde ele está indo, para especificamente entrar no Monte das Oliveiras, e lá dentro o jardim do Getsemane. Então esse é o movimento, ele sai de Jerusalém, desce o monte, passa pelo vale, o ribeiro de Cedron, que fica no vale, e começa a subir o Monte das Oliveiras, e começa a entrar para dentro deste monte, onde estará o jardim do Getsemane. Esse é o movimento. Agora veja, irmãos, que ele está se caminhando para este jardim, diz aí o texto de João, onde havia um jardim. Nós sabemos aqui que o jardim era o chamado Joana e Paulo, diácono Paulo e querido diácono Roberto e Laura, o jardim do Getsemane. Getsemane significa o lugar de pressão do azeite, onde a azeitona é pressionada, é esmagada para se extrair o azeite. Então é o lugar da pressão, é o lugar de se esmagar. E é interessante que ali naquele lugar o Senhor seria esmagado em agonia, aproximando-se da cruz. Lembra-se que Lucas vai dizer que ele chegava a suar gotas de sangue, pela pressão que ele sentia, pela angústia. Ele diz assim, o Senhor Jesus diz assim, eis que estou angustiado até a morte. Ele disse, ficai comigo aqui e orai. O lugar onde há pressão, o lugar onde há de fato todo o contexto de pressão e de Jesus estar se aproximando da cruz. E ali estava o Getsemane, o lagar do azeite, o lugar onde o azeite é pisado, o lugar onde ele é prensado. E ele entrou ali naquele jardim, dentro do Monte das Oliveiras. E agora veja o versículo 2. E Judas, onde está acontecendo? O que está acontecendo com Judas? Agora o texto volta a Judas, João volta a Judas o traidor. E Judas o traidor, irmãos, é impressionante como o pecado de fato destrói a vida de alguém, como mancha a vida de alguém. Judas é conhecido como traidor. Irmão, você já viu alguém chamado Judas? Você já conheceu algum amigo? Algum vizinho seu? Algum colega de trabalho chamado Judas? Você colocaria o nome do seu filho de Judas? Embora o nome seja belíssimo, o nome Judas vem da raiz Judá, que significa louvado seja Yahvé, louvado seja Deus. Mas ninguém coloca o nome do seu filho de Judas, que é um nome maldito. Meus irmãos, nós devemos ter cuidado com o nosso nome. Nós só temos Ele. Quando nós fomos chamados por Deus, o que falarão de nós? Como nós seremos conhecidos? Judas é para sempre conhecido como o traidor. O traidor. Cuidado com o seu nome. Você só tem Ele. Você só tem o seu nome. Cuidado com o seu nome. Foi o nome que Deus te deu pela graça. Cuidado com ele. Peça a Deus que você nunca venha manchar seu nome. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar,
porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Irmãos, Jesus frequentemente estava no jardim do Getsemane. Isso também é confirmado não só aqui, como João diz, mas em Lucas. No Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículo 36, e versículo 22 e 39, diz que Jesus passava sempre pelo jardim do Getsemane, pelo Monte das Oliveiras. Era um lugar conhecido não só de Jesus, mas também dos seus discípulos, inclusive de Judas. Aqui diz o texto que Judas conhecia o lugar e sabia que Jesus o frequentava. É possível que esse jardim, irmãos, pertencia a alguém que conhecia o Senhor Jesus. Esse jardim era um jardim fechado, tanto que diz que havia ali um jardim e entrou nele. O verbo entrar aqui do grego, e depois, mais para frente, nós vamos ver que ele saiu. A ideia é de um lugar murado. Você tem uma entrada e tem um lugar de saída. Então era um jardim que possuía um dono. Havia um proprietário, possivelmente, daquele jardim ali no Monte das Oliveiras, o jardim de Getsemane. E o proprietário poderia ser um discípulo de Cristo. Um discípulo velado ou um discípulo conhecido, mas que permitia ao Senhor estar naquele jardim, adentrar nele e ter ali o seu descanso. Então Jesus entra no jardim, e o Senhor ali, de fato, faz à noite e fora de Jerusalém. Aqui nós estamos de noite, já não é de dia. Lembra-se que é a quinta-feira à noite, e está entrando a sexta-feira da madrugada, da Páscoa, então está a graça de noite, e está longe de Jerusalém, porque ele saiu de Jerusalém e foi para o Monte das Oliveiras, ok? A leste ali de Jerusalém. E a ideia, Endrica e Alexandre, é que este era um momento oportuno para Judas. Este é um momento oportuno para Judas, o traidor. Por quê? Porque, veja, está de noite, e geralmente os bandidos, os homens maus, fazem o que fazem à noite. É por isso que de noite é perigoso sair. Pessoa sábia não sai, não fica até tarde em casa. Viu, irmãos? Não fica até tarde em casa, fora de casa. Jesus diz assim: a noite foi dada para dormir. Lembra que ele diz isso? Eis que aí está o dia para o trabalho. E à noite, na noite, ninguém pode trabalhar, porque a noite foi dada para dormir. Então, cuidado com o horário que você fica à noite. Os homens maus, é claro que você vê maldade de dia também, mas muito mais à noite. Cuidado com a noite. Cuidado para não ficar altas horas fora de casa. Não é prudente, não é sábio, não é bom. Então era à noite, e veja, Judas está se dirigindo para aquele local, porque era à noite e facilitava. Geralmente os homens maus, como eu falava, fazem as coisas à noite, e Judas, tendo ali um manto da noite para fazer a sua maldade, aproveita. E outra coisa que aqui é bom para Judas no contexto da providência, porque Deus preparou isso também, é porque está longe de Jerusalém. Lembra que Jesus era cercado de multidões, as pessoas admiravam Jesus. Tentar prender Jesus em Jerusalém poderia ser arriscado, mas fora dela é mais fácil, porque está distante da multidão. Então, para Judas é um momento oportuno. A noite o encobre e está fora de Jerusalém. Então, Judas, sabendo o local, olha o que diz o texto, versículo de número 3. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Uma coisa maravilhosa aqui, Letícia, Luci, minha irmã, Débora, José, Leda, meu irmão, Felipe, é que Jesus não está se escondendo, ele não está fugindo, ele não é um mártir acuado, um covarde, que tentou fugir para algum lugar que ninguém soubesse, para que ninguém colocasse a mão nele, mas o plano dele deu errado. O texto nos mostra que não era assim. Judas conhecia o lugar. Era o lugar que Jesus frequentava. Era o lugar conhecido. Jesus, Diácono Luiz, não está se escondendo. Ele está fazendo o que sempre fez. Lembra de Daniel, o profeta? Quando o rei impediu que se orasse por 30 dias, o que Daniel fez? Continuou orando como costumeiramente fazia. Jesus, da mesma forma, vai ao mesmo local, ele não está se escondendo, ele ia lá e Judas sabia o local, tanto que Judas vai parar lá.
O nosso Salvador não está se escondendo. Como nós veremos aqui no texto, ele se adiantou. Antes dos guardas chegarem no jardim, ele saiu ao encontro deles. Vocês buscam a quem? A Jesus o Nazareno. Sou eu. Sou eu. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Salvou a nós, covardes. Glória seja o Senhor Jesus Cristo. Aquele que não retrocedeu. Sou eu. Sou eu. Como não amar? Como não viver para Ele? Como não adorá-lo em toda a sua beleza e glória? Quando os homens, no momento de sofrimento, tentam fugir, Ele se entregou por amor dos pecadores. Mas vamos lá. Judas, então, tendo recebido a escolta dos principais sacerdotes e fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Nós sabemos que Judas, pelos sinóticos, já havia entrado num complô com os principais líderes dos judeus para entregar Jesus a eles, para que Jesus fosse julgado. É claro que nós veremos injustamente. Mas Judas, então, agora, aquela noite preparada para aquele ato vil, ele recebe a escolta dos romanos e dos fariseus e sacerdotes e fariseus. Ele recebe uma guarda. Então ele tem dois grupos com ele: uma escolta romana, que era o termo próprio para o exército romano, e um grupo de guardas do templo, da parte dos sacerdotes e da parte dos fariseus. Então ele vai com dois grupos distintos para ajudá-lo, de fato, na captura de Jesus. Então a ideia é a seguinte: a escolta, irmãos, romana, ela provavelmente foi retirada naqueles dias de Páscoa da Torre de Antônia. Os romanos, quando eles dominaram Jerusalém, eles construíram uma torre, que era uma espécie de QG, um quartel-general ali deles, junto do templo, ao lado nordeste do templo. Então ficava ali, o templo era cercado por muro, o templo de Jerusalém, e ficava do lado nordeste, ao nordeste do templo, uma torre Antônia, uma torre chamada Antônia. E de lá os romanos, lá em cima da torre, observavam aquilo que acontecia no templo, para não ter nenhuma confusão, nenhum complô. Eles ficavam olhando lá. E se possível fosse, eles interveriam, cercando o templo para poder manter a paz e evitar revoltas entre os judeus contra Roma. E nesta Torre Antônia ficava uma escolta chamada, irmãos, de manípulo, que contava com 200 soldados romanos em média. É possível que esses 200 soldados, ou uma grande parte deles, que foram dados a Judas para irem até Jesus. Irmãos, os sacerdotes, os fariseus, os líderes, não fizeram isso sem o apoio de Roma. Roma estava sabendo de alguma forma, tanto que depois nós veremos que Jesus é levado a Pilatos. E Pilatos vai ouvi-lo ali. Então, havia o conhecimento de Roma. E aqui, meus irmãos, é maravilhoso aqui a ideia, é bíblica, porém terrível para a humanidade, que aqui você vê judeus e gentios se unindo contra Cristo. Os judeus representados pelos sacerdotes e fariseus e a guarda do templo. O templo possui uma guarda, soldados do templo, judeus. E os romanos gentios, eles se unem para ir contra Cristo. Então a ideia é da humanidade estar contra Jesus. E é isso que é de fato, não é? A humanidade está contra Cristo. Contra Cristo. E aqui você vê simbolicamente isso, na pessoa dos guardas do templo, judeus, e dos guardas romanos, gentios. Todos eles contra Cristo. Ok? E juntamente com eles, Judas. Então Judas os conduz até aquele lugar, porque Judas é que conhece o jardim. Agora veja o versículo de número 4. Vamos ler juntos? 4 e 5, leiamos. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas, sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, lembram? Já, meus irmãos, no relato de João, Jesus já vem falando, é chegada a hora. O que direi eu nesta hora? Ele sabe o que está para acontecer, tanto que ele orou no Getsêmani, e os sinóticos, João não relata isso, mas os sinóticos completam
a narrativa, dizendo que ele orou: Pai, se possível, passa de mim o cálice. Ele sabe que ele está para beber o cálice. Nós vamos ver isso no final do texto. Ele faz referência ao cálice. Mas a ideia é de que Jesus está sabendo o que vai acontecer. Ele sabe todas as coisas. Então diz o texto: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se. Lembra que no Sinóticos, Jesus chama 3 dos seus discípulos para orarem com ele no Getsemane? Lembram-se? Ele se retira mais adiante para dentro do jardim e chama a 3 discípulos para estarem com ele, para orarem. E lembram, eles dormem. Entre eles Pedro, lembram-se? Aí Jesus volta e os encontra dormindo. E ele diz: nenhuma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas porque eles dormiam, eles não estavam prontos. Então a ideia é da necessidade da oração para você enfrentar as tentações. Tanto que Jesus está fazendo o que ele está orando. Ele orou no cenáculo, no capítulo 17. Quando ele chega no Getsemane, os sinóticos nos dizem que ele foi orar. E quando chega a tentação, ele diz: sou eu. Ele está pronto porque ele tinha uma vida de oração. Sabe por que eu e você caímos em tentação? Porque nós não oramos. Nós não temos uma vida de oração. Jesus tinha uma vida de oração. Por isso ele estava sempre pronto. Sempre pronto. Sou eu. Mas os discípulos não oraram, então eles fugiram. Eles não estavam prontos. E Pedro, como nós veremos, tentou resolver as coisas na força, na violência. Eles não estavam prontos porque não estavam orando. Eu e você vamos ceder à tentação. Eu e você vamos cair em tentação se nós não orarmos, não tivermos uma vida de oração. E aqui diz então que Jesus, sabendo as coisas que haviam de vir sobre ele, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? A ideia de que ele sai do jardim, encaminha-se para a saída do jardim, e lá, nesse trajeto que Jesus toma a dianteira, ele está chegando. Eu citei para vocês, lembrei aqui dos sinóticos que falam que Jesus pegou os discípulos dormindo enquanto ele orava, e ele diz assim: por que vocês não estão orando comigo? Levantai-vos. Veja, nos sinóticos ele diz: levantai-vos, vamos-nos daqui, o traidor se aproxima. Sabendo, aí João fala isso de outra forma: sabendo todas as coisas que sobre ele haviam de vir. Ele sabia: olha, levantem-se, o traidor chegou, o traidor se aproxima, levantem-se. E aí, tendo ele se adiantado na frente dos discípulos, tomando a frente deles, perguntou àqueles homens vis e maus: a quem buscais? Eles responderam no versículo 5: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Agora veja o que João diz: ora, Judas o traidor estava também com eles. Irmão, Judas não coloca no seu evangelho a famosa cena, neste evento do beijo de Judas. Lembram-se dos sinóticos? Para que se reconhecesse quem era Jesus, o traidor acertou um sinal, um beijo. Lembra aí? Judas se aproxima, beija Jesus, e Jesus diz: Judas, com um beijo você trai o filho do homem? Expondo a vilaneza de Judas. É com um beijo que você trai o filho do homem? Mostrando que Judas era um falso crente. Antes cercava-se de maldade o seu coração, inundava o seu coração de malícia. Escolheu o pior dos sinais: um beijo, Judas. Você está traindo o filho do homem. O traidor estava, mas João diz, embora João não relate o beijo do traidor, João diz: o traidor, Judas, estava com eles. Era um deles. Era um deles. Ele nunca foi de Jesus. Ele estava com eles. Ele vivia na igreja. Ele cantava os cânticos. Ele pregava. Mas ele nunca foi de Jesus. O coração dele estava no mundo. Ele estava com eles. Ele era um deles. Ele pensava como eles. Ele falava como eles. Ele amava as coisas que eles amavam. Ele amava as coisas do mundo. Ele nunca pertenceu a Cristo, embora ele ia à igreja. Ele estava lá por alguma conveniência, porque senão seria cobrado por alguém, porque queria mostrar alguma virtude religiosa, mas ele nunca pertenceu a Cristo. Ele estava, no fim, com eles. O teólogo disse o seguinte, abre aspas: para alguém cair do mais elevado grau de privilégio para as profundezas do pecado, são necessários apenas alguns passos. Para alguém cair do mais elevado grau de privilégio à profundeza do pecado,
é apenas necessário alguns passos. A Bíblia não fala de Judas como o pior dos pecadores. Mas o que nos dá a entender é que o pecado foi entrando no coração dele aos poucos. Ele amou, por exemplo, mais os negócios do que a Jesus, vendendo por 30 moedas de prata. Um valor risório, sem importância nenhuma, mas porque era ganancioso, amava o dinheiro. Tem pessoas que amam mais o trabalho do que o Senhor Deus. A gente não vê muito pecado nisso, não é? Não é verdade? A gente não vê muito pecado nisso. A gente vê pecado em prostituição, em roubo. Aí a gente vê pecado. As pessoas que vivem para o trabalho, a gente não vê pecado. A gente acha que nossa, não, pessoa trabalhadora, né? Está querendo ganhar o pão dela, o dinheiro dela, está correndo atrás do dinheiro. Todo mundo precisa de dinheiro. Judas não era um prostituto. Mas Judas amava o dinheiro. Vivia para o dinheiro. Fazia qualquer negócio por dinheiro. Isso foi roubando o coração dele. Até que ele caiu no mais profundo abismo. Satanás tomou conta dele. Porque ele não era de Jesus, ele era de Satanás. Por isso Satanás entrou nele, lembra? Satanás entrou nele. Porque ele nunca pertenceu a Jesus. Quantos privilégios Judas possuiu, irmãos? Não obstante, quão vil se tornou. Privilégios não aproveitados tornam o coração mais duro e a alma mais corrompida. Eu vou repetir. Privilégios não aproveitados, privilégios espirituais não aproveitados tornam o coração mais duro e a alma mais corrompida. Então, eles falam uma coisa: quanto mais verdades nós ouvimos bíblicas, quanto mais bênçãos vêm sobre nós e quanto menos nós as aproveitamos, mais terríveis nos tornamos. Alguém pode achar virtuoso, bom, pertencer a uma igreja reformada. Nós aqui tentamos sê-lo, com a graça de Deus. Mas alguém pode se dar satisfeito por isso, se dar por satisfeito por isso, com isso. Eu sou de uma igreja reformada. Eu sou de uma igreja séria. Eu sou de uma igreja de um culto que é organizado. A minha igreja, ela procura atender todas as faixas etárias. Mas se eu não sou de Cristo, se a minha vida não muda, se eu não me consagrei a ela, eu estou um passo de me tornar como Judas. Sabe quem era o pastor da igreja de Judas? Jesus. Jesus era o pastor. Ele ouvia sermões da boca do Filho de Deus. Ele via os milagres do Filho de Deus. Ele via as vidas transformadas pelo Filho de Deus. Ele via as multidões seguindo o Filho de Deus, mas ele mesmo estava em fel de amargura e pecado, cercado de luz. Ele estava em trevas, as mais profundas trevas. Eu vou lhe dizer, meu irmão, talvez você esteja também caminhando pelo caminho de Judas. Talvez você também esteja caminhando, cercado de luz, um passo em falso, uma decisão contrária à luz das Sagradas Escrituras. E tudo é possível, o mais profundo abismo, a mais terrível vilaneza. Tenhamos cuidado, irmãos, para não apoiarmos nossa esperança de salvação em conhecimento religioso, embora possamos tê-lo em abundância, ou em vantagens espirituais, ainda que sejam muitas. Talvez conheçamos todas as verdades da doutrina bíblica calvinista e sejamos capazes de ensiná-las aos outros, mas apesar disso, essas coisas não podem nos salvar por si só. Podem, ao contrário, mostrar-se inúteis, lançando-nos na condenação eterna, assim como Judas Iscariotes. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Portanto, irmãos, acima de tudo, tenhamos cuidado para não alimentar nossos corações com pecados
ocultos e habituais, como amor ao dinheiro, amor ao mundo, a glória do mundo. Um pequeno vazamento, irmãos, pode afundar um barco. Um pequeno pecado não mortificado pode arruinar a vida de um crente professo. Aquela pessoa tentada a ser negligente no que se refere à vida espiritual deve meditar nessas coisas e tomar cuidado. Lembre-se de Judas Iscariotes. Lembre-se dele sempre. O relato dele não está aqui à toa. É para que nós lembremos dele sempre. Muitos privilégios, muita luz ao redor, mas que vivia em grandes trevas, em pecado. Não se esqueça do exemplo de Judas. Não se esqueça dele. E examine-se a si mesmo. Examine-se a si mesmo. Quem pensa estar em pé, veja que não cai. Irmãos, nós vamos terminar aqui. Com o nosso horário, nós vamos parar aqui e no próximo domingo, se Deus nos permitir, nós continuaremos com as verdades desse texto maravilhoso. Eu quero ir com bastante calma, irmãos. Há muita coisa gloriosa aqui, muita coisa gloriosa aqui. Continuamos no domingo que vem, se Deus nos permitir.